Nós estamos na série de cura interior. E o tema desta noite é cura da alma e cura espiritual. Repetindo o que eu falei no domingo passado, nós somos trinos, né? Temos corpo, alma e espírito. E é bem importante saber que o espírito pertence a Deus. E a alma sem o espírito não é nada, né? Então, o espírito é quem conduz. O espírito pertence a Deus. Por isso, Jesus, quando expirou, ou seja, a carne dele, ele falou o quê? Pai, entrego a ti o meu espírito. Amém, irmãos? Aí você vai perguntar, mas por que ele não falou entrego a ti o teu espírito? Porque Jesus é Deus. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. E é por isso que é importante, né, estudar a palavra de Deus. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo de Deus. O mais importante é que eles caminham juntos. Não tem divergência, tem convergência. Abra tua Bíblia, pode ficar de pé, continuar sentado. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 a 29, louvado seja Deus. Nós vamos falar nesta noite sobre ferida na alma. Nós vamos falar nessa noite sobre feridas abertas, né? Nós vamos falar nessa noite sobre unção, né? Sobre espírito mal mandado pelo Senhor, espírito mal permitido pelo Senhor, e o Espírito de Deus, né? Substituindo o espírito mal. Tem algumas coisas para nós tratarmos aqui. É um estudo bem profundo e nós vamos transformar em mensagem. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 9, de 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29 diz assim a palavra de Deus. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram, abaixou o pé, logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. 26. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa,
os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Amém, irmãos? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia de mim mesmo e encha da tua presença. Coloca uma blindagem espiritual sobre mim e sobre a tua igreja, para que não haja nenhuma retaliação por esta palavra. Quebra todo julgo, todo peso nesta noite. Liberta nesta noite, na parte da alma, na parte espiritual. Esclareça para nós e nos ensine, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Ti. Amém? Digam graças a Deus. Irmãos, em outras versões é que fala por Jesus e oração. Amém? Os discípulos questionaram por que eles não conseguiam expulsar esse demônio. Porque existe uma hierarquia no inferno. E existem também castas de demônio, que são vários tipos de demônios que tomam posse da pessoa. Por isso que chamam-se pessoas possuídas. E existem também legiões de demônios. E cada uma legião de demônios são 6.000 demônios. Né? Só para informação. Mas voltando aqui ao tema, a gente vai falar aqui sobre algumas situações, porque existem pessoas que são equivocadas quanto a convulsões, né? E com base no cristianismo, existem situações que são espirituais e existem situações que são orgânicas, físicas, né? Que são tratadas com medicação e tudo mais. E às vezes a igreja, por falta de conhecimento, até fere pessoas. Por falta de conhecimento, até ofende pessoas. Porque vê uma pessoa com convulsão, babando, espumando, ou com os olhos virando e tudo mais, desmaiando, e por ignorância tem pessoas, até mesmo da igreja, que falam que a pessoa está endemoniada. Então, quero deixar bem claro que existem situações, aqui na Bíblia, nós vemos que a pessoa teve uma convulsão, esse menino, desde pequeno ele tem, a Bíblia diz que era questão espiritual, e ele tinha esses sintomas. Então, das coisas espirituais, cuida o quê? O espírito. E das coisas físicas, os médicos cuidam, e por aí vai. Só para deixar bem claro, tomem cuidado com isso, porque tem pessoas que têm convulsões, têm que fazer tratamento, tomar remédio tarja preta, e não são pessoas endemoniadas, não. São pessoas que têm problemas, como existem pessoas que têm outras anomalias, que não sejam, que no caso aqui seria epilepsia, ataque epilético, pelo menos sintomas, eles denotam isso, né? Mas nós vemos aí crianças que têm vários problemas e não são demônios, né? Em função de alguma anomalia que acontece, as pessoas são tratadas e tudo bem. Amém, irmãos? Então, cuidado por falta de entendimento, por ignorância, você ofender pessoa. Agora, existem pessoas que têm algum tipo de problema e que é demônio. Então, a Bíblia aqui, nesse capítulo, está falando, o título é o menino, para algumas versões, menino endemoniado, né? Isso aqui é uma coisa. Cuidado, irmãos, porque você pode ferir uma mãe, você pode ferir um pai, um irmão, ou alguém, por conta do que você fala. Quantos entenderam de um amém? Amém. E a Bíblia diz que o que contamina é aquilo que sabe. Vamos falar um pouquinho sobre ferida na alma. Existem feridas que são visíveis, né?
que existem feridas que não são visíveis. As feridas visíveis, elas têm sinais. E se você tem algum desses sintomas, pode ser que você, mesmo que seja sendo visível aos olhos das pessoas, você não se deu conta ainda que é um tipo de ferida que você tem. E alguns sinais, alguns indícios são, por exemplo, engolir salivas. Engolir saliva é um algo cotidiano, mas esse engolir saliva é algo assim, diferente do que você costuma fazer e dar aquela coisa por dentro. Aperto no peito, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, eu estou com um aperto no peito. É alguma ferida que é invisível e você não sabe. Então existem alguns sinais. Quando você sentir aperto no peito, digo amém. Ninguém sentiu aperto no peito? Né? E existem as feridas escondidas. Essas feridas escondidas, a pessoa que a tem, ela pode até saber, mas as pessoas que estão em volta não conhecem. Por isso que nós iniciamos essa série falando dos mundos, né, que nós temos. 3 mundos, o meu, o seu e o mundo real. As feridas escondidas, elas pode ser hereditária. E pode ser que nem você saiba. Aí eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a mulher está grávida, né? E toda a parte emocional que ela passa, né? E se ela, por exemplo, a mulher está grávida, ela está sempre discutindo com o marido, né? Ou ela foi abandonada pelo marido, ou pelo namorado, pelo noivo, pelo companheiro, não sei. Ela sente aquelas emoções e a criança também sente, né? Quando há uma discussão, por que a mulher grávida ela tem que evitar se aborrecer? Por que a mulher grávida tem que evitar passar por essas situações? Quantas mulheres que estão grávidas e o que o marido até, né, agride, tudo isso impacta na criança. Bom, se eu for contar alguma coisa que aconteceu comigo com 2 anos ou 3, eu nem vou lembrar, muito menos nem com 4. Imagina o que aconteceu comigo quando estava na barriga da minha mãe, ou com vocês. A gente não sabe. Mas o bebê, ele absorve essas coisas. Por isso que quando a mãe conversa com o bebê, algumas pessoas pensam assim, essa mãe é louca. Não, a mãe conversa com o bebê porque ele entende pela natureza mãe e filho. Você está entendendo isso? Diga amém. E quando você começa a fazer carinho na barriga, quando o marido, quando a sogra, a avó, quer dizer, a avó, o avô, os tios, antes da criança nascer, né, remete bastante carinho para aquela criança, a criança também sente também todas essas emoções. Eu não gosto de falar energia positiva nem negativa não, porque denota uma outra situação. Nós estamos falando aqui de emoções. E a criança, ela nasce com os sentidos. Nós temos 5 sentidos. E a criança, ela sente para mais ou para menos. Existem gravidez que são gravidez difíceis. Por exemplo, uma gravidez onde a criança é rejeitada. A criança que está na barriga sabe disso? Não, mas a mãe sabe. E aquela rejeição que a mãe sente do filho, a criança automaticamente vai sentir. Sente porque alguém rejeitou. Mas se a própria mãe rejeitar, a criança sente. Então, nós estamos falando de sensibilidade. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Então, essas são feridas escondidas. E que o amor pode reverter toda essa situação. Amém, meus irmãos? Porque quantas crianças, né? A mulher engravidou, aí teve aquele problema todo, a família não aceitou, quem não aceitou, mas quando nasce, a criança é recebida com carinho, né, com amor, diga graças a Deus. E aí tudo isso é revertido, porque o amor, ele pode reverter qualquer situação.
E nós temos também, ainda falando sobre feridas, nós temos as feridas abertas. Né? Essas feridas abertas, elas podem ter sido causadas por abuso, por decepções, mais uma vez por traumas, né? Porque o trauma, ele é a consequência do que eu estou falando. Abuso, decepção, e aí causa-se uma situação traumática. Nós temos que ter cuidado, porque nós podemos estar de frente por pessoas que passaram por esses abusos, que passaram por essas situações difíceis, né? Por decepções, foram envergonhadas publicamente, né? Nós tivemos recentemente um caso que houve aí repercussão mundial, né? Quando o Will Smith, ele agrediu, né, aquele comediante, né, no Oscar. Aquilo ali, embora os dois sejam adultos, é difícil de curar. Porque a pior ferida não é aquela que você vê, é a ferida que todo mundo sabe. Não tem dinheiro no mundo que possa suplantar aquele vexame que aquela pessoa que foi agredida passou. Você entende isso? Diga bem. Em contrapartida, o próprio agressor, depois que ele fez isso, ele também passa por momentos de dificuldade, porque foi o primeiro dia, foi a primeira vez que ele ganhou, Will Smith ganhou o troféu, o Oscar, e o mundo todo estava observando aquilo ali. Ele nunca tinha ganho o Oscar, ou desde o Oscar já tinha ganho o Oscar, estava concorrendo e torceu por ele, estava na plateia. Então, para o Will Smith também ficou marcado, para ele também ficou marcado, mesmo sendo agressor, porque ele ficou marcado como um homem que no dia que recebeu o seu primeiro Oscar, o mundo todo viu o desequilíbrio dele na hora que ele desferiu um tapa naquele apresentador. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então o trauma não é só de quem é agredido, às vezes o trauma também é do agressor. Quantas pessoas, por um momento de nervoso, um momento de insanidade, matam uma pessoa? É ruim para quem morre, porque a família vai sofrer, mas para quem matou, também fica aquela dificuldade. Quando as pessoas fazem isso e depois até se matam, a gente tem que entender que essa questão de ferida, ela é um assunto, hoje a apóstolo estava falando, isso é um assunto muito longo. Por isso que a gente está fazendo essa série de cura interior, escalonadamente. E para o cristianismo, a gente lidar com essas situações de feridas, muitas vezes, essas feridas, a terapia, ela não vai dar conta, quando a questão é espiritual. E para o cristianismo, essa vertente é real. E existem algumas ferramentas utilizadas, se é que eu posso chamar de ferramentas, né? Alguns recursos, fica melhor. E os recursos que o cristão utiliza para curar feridas do âmbito espiritual são orações e sonhos. E aí eu quero falar para a gente, para você e para mim, que o que quer dizer ungir? Separar para Deus. Ungir quer dizer isso, separar para Deus. Quando você unge uma pessoa, você está separando para Deus. E aonde Deus está, o mal não pode operar. Digam graças a Deus. E a unção, quando você unge alguém, além de separar para Deus, você unge também para quebrar o jugo ou o peso.
Então, às vezes nós estamos, né, servindo a Deus, mas não sabemos para quê, o que serve para quê, o quê. Existem 3 tipos, né, de ações, né? Tem a oração com óleo, a unção com óleo, perdão, a oração da fé e a imposição de mãos. Então repita comigo, existem 3 tipos de ações: a unção com óleo, a oração da fé e a imposição de mãos. Então, dentro desse contexto do que eu falei, você pode utilizar esses recursos para oração individual e para oração coletiva. Daqui a pouco nós vamos tratar disso aí, ok? Então, falando sobre os 5 sentidos que nós temos, e todos esses sentidos têm um impacto, irmãos, todos esses sentidos, eles têm um impacto na nossa vida. Então vamos lá, os 5 sentidos são audição, visão, paladar, tato e olfato, né? Audição, parte espiritual. Já ouviu falar que tem pessoas que ouvem coisas? Ouvem coisas, mas que ninguém está ouvindo, mas a pessoa está ouvindo? Isso é um disso. Visão. Você já ouviu falar que tem pessoas que veem coisas? Veem vultos? Isso não é só em filme que acontece, não. Porque existem 3 mundos: o meu, o seu e o real. Paladar. Do nada você sente um gosto estranho. Repreende. Você não comeu nada mais? Estou falando de alguns indícios. No tato, toque ou contato estranho. E olfato, cheiro estranho. Isso acontece com muita gente. Estou sentindo um cheiro estranho. Você pergunta a pessoa do seu lado e a pessoa não está sentindo nada. Quantos já aconteceram isso de verdade? Levante sua mão. Sentiu um cheiro que só você está sentindo e ninguém sentiu. Ouvir coisas, tem uma penca que ouve, né? Ver coisas algumas, né? Comigo já aconteceu, quando eu era pequeno, eu via coisas que as pessoas não estavam vendo. E eu tinha um pesadelo que eu via um balão muito grande, e esse balão ele sempre pegava fogo, uma coisa assim, me assustava, eu acordava e falava: lá o balão, lá o balão. Ninguém estava vendo o balão. Mas a gente está rindo. Então, são coisas que acontecem. Eu tinha também um sonho. Eu quero dizer para você e para mim que eu estou liberto de todas essas coisas, né, irmão? Eu tinha também um sonho, esse era terrível. Eu sempre sonhava que eu mergulhava no rio, aí não era mar, nem era piscina, era sempre um rio. E o rio, ela tem aquela água barreira, a gente não enxerga muito ali, embaixo d'água, né? E eu mergulhava no rio e entrava por uma manilha, tipo uma manilha por baixo da água. E quando eu chegava lá na ponta, fechava. Aí eu voltava para sair na ponta que eu entrei e fechava também. E eu acordava meio que sufocado. Pode rir, evangelista, tem coisa. Se eu fizer aqui uma enquete aqui, quem sonhou o quê? Tem coisas muito mais complicadas do que isso. E eu tinha isso. Isso era alguma coisa espiritual que me perturbava. Porque você sonhar com um balão que ninguém está vendo e acordar assustado. Você sonhar que está entrando numa manilha. Está fechado, quando você volta está fechado também, quer dizer, dentro da manilha e dentro da água. Olha que coisa horrível. Né? Mas eu já tive sonhos bons também, tá, irmão? Eu já sonhei muitas vezes que eu estava voando. É uma sensação boa dessa. Digo graças a Deus. Bom, boa quando a gente está voando, né? Você não pode estar voando e de repente não está voando mais, aí você cai, né?
Aí é complicado. Então, cada um tem a sua particularidade. E são movimentos espirituais que a gente acha engraçado agora, mas que na hora parece ser real. Pesadelo. Então, os nossos 5 sentidos, audição, visão, paladar, tato, olfato, eles sentem espiritualmente todas essas situações que eu estou falando para vocês. E, embora pareça ser engraçado, são coisas complicadas. Eu queria falar sobre imposição de mãos. Abra tua Bíblia em Números 27, 18, para que a gente veja na Bíblia o que aconteceu com Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Números 27, 18. Como dizia Marcelo Rezende, dá trabalho fazer isso. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus em Números 27, 18. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Isso é o que? Imposição de mão. Digam graças a Deus. Existe também a unção com óleo. E aí a gente tem várias referências, mas nós vamos ver o que aconteceu com Davi, que fica lá em 1 Samuel, capítulo 16, 12 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Aí Jessé mandou buscá-lo. Jessé é o pai de Davi, né, irmãos? Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Eu quero dizer para você nesta noite que Davi fez diferença na Bíblia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Amém? Se nós estamos falando sobre Espírito, coisas espirituais, e o tema desta noite é cura da alma e espiritual, eu quero dizer nesta noite que existe o espírito bom e existe o espírito mau. Existe o espírito bom, que é de Deus, existe o espírito mau, que é de Satanás, né, e seus comandados, e existe o espírito mau, que é colocado por Deus. E nós vamos explicar isso aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode tudo, Deus domina tudo, Deus sabe de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Não tem como mensurar o tamanho do nosso Deus, porque é imensurável, incomparável. Ele é tremendo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 14, nós vamos ver 16, 14, nós vamos ver aqui. Glórias a Deus. Uma história que envolve Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Presta bem atenção no que está escrito aqui, meus irmãos. Prestem bem atenção. Eu falei que existem 3 espíritos: o espírito bom, o espírito mau. O espírito bom pertence a Deus, o espírito mau é de Satanás e seus comandados. Mas existe o espírito mau que é enviado por Deus. Amém, irmãos? Esse aqui
Vou ler de novo. O Espírito do Senhor saiu de Saul, é o Espírito de Deus, o Espírito bom. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Por que nós podemos crer na íntegra do que está escrito aqui? Porque, primeiro, que está na Bíblia, nós cremos, né? Porque quem comanda é Deus. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. A última palavra é do Senhor. Eu estava conversando até com um apóstolo antes do culto, e nós estávamos falando, ele estava mencionando sobre a questão de Jó, né? Porque para que Satanás entrasse na vida de Jó, Deus teve que permitir. Essa é a segurança que nós temos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Não existe espírito imundo, espírito das trevas, legião que for, que Deus não possa expulsar. Amém? Digam graças a Deus. Mas vamos falar sobre coisa boa. Vamos falar com o Espírito de Deus tomou conta de Saul. Abra tua Bíblia em 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 10. Olha que coisa tremenda. Quando Saul e seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. O interessante, irmãos, é que tem a passagem na Bíblia, nós não vamos lá agora, porque senão vai tomar muito tempo, que diz que Saul ele estava atormentado com o espírito mau. E aí alguém disse que ele teria que ter uma pessoa de Deus ungida para que aquele espírito saísse, né? Nós conhecemos o jovem, filho de Jessé. Ele é um homem ungido por Deus. E aí começou a falar as qualidades de Davi. E Saul era o rei, ele falou assim: manda trazê-lo até mim. E a Bíblia diz que quando o Davi estava tocando o seu instrumento, que a gente fala harpa, né? O espírito mau que estava em Saul saía e entrava o Espírito de Deus. Então isso quer dizer que há profeta nesta terra e que Deus pode usar você para libertar pessoas. Fale para o seu irmão: Deus pode usar você para libertar pessoas. Por que foi através dos instrumentos? Nós estamos falando do Velho Testamento. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Eu não expulso demônio, vocês não expulsam demônio, mas em nome do Senhor Jesus é possível. No Velho Testamento, a pessoa do Senhor Jesus não estava aqui na terra para auxiliar Davi. Vocês estão entendendo isso? Digo amém. Então, através do instrumento, o Senhor operou na vida de Saul. Hoje, nós que estamos no tempo da graça, como se expulsa o demônio? Em nome de Jesus. Muito embora, ainda através de um louvor, através de um instrumento, né, o Senhor continua operando, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Até aqui os irmãos estão entendendo? Digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. E às vezes
A Bíblia diz que Deus não habita em tendas, nem templos feitas pelas mãos dos homens, né? Mas às vezes a gente não entende que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, quando o lugar é dele, quando o lugar não é dele, ele não toma o lugar, ou seja, a gente tem que dar lugar, vamos dizer assim. Por isso que nós temos que preservar o nosso corpo na íntegra. Nós temos que tratar o nosso corpo físico, saber para onde vai, o que faz, com quem faz. Nós temos que cuidar também da nossa parte espiritual, para que o Senhor venha habitar. E eu quero explicar para os irmãos que existe, o habitar de Deus e a onipresença de Deus. O que é uma onipresença? É que Deus está presente em todo lugar. Deus está lá na prostituição, lá na prostíbulo? Tá. Ele é onipresente. Ele está lá no ritual satânico? Também está. Mas ele habita nesses lugares? Não. Não confunda a presença de Deus com o habitar de Deus. A presença de Deus é porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas Deus não habita em qualquer lugar. Para Ele habitar no nosso corpo, o nosso corpo tem que ser templo do Espírito Santo de Deus. E templo do Espírito Santo de Deus tem que cuidar. Quando estou entendendo, digo amém? Abra tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Repita comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 6, 19. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. É o zelo que nós temos que ter. Às vezes as pessoas usam o nome de Deus em vão. Deus não vai habitar em qualquer corpo. Deus não é campo de futebol para entrar em bola dividida. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus são tremendas. A gente não pode confundir isso. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia diz que o templo, que é chamada casa de oração, templo feito pelas mãos do homem, aqui nós estamos num templo, que é uma casa de oração. Não estou entendendo, digo amém. Já existe também a sinagoga. Sinagoga onde os judeus se reúnem para orarem. Amém, irmão? E existe a mesquita do islamismo, ou islâmico, que adoram o Deus deles lá. Mas quando nós falamos de coisas espirituais, aí sim, Deus é Espírito, meus irmãos. E para o Espírito de Deus habitar em nós temos que estar limpos. Repita comigo. Para o Espírito Santo de Deus habitar em mim, eu tenho que estar limpo. Pergunta para o seu irmão: você está limpo? Não vai responder não, tá, irmão? Só pergunta. Amém? E o que nós temos que fazer para estarmos limpos? Temos que abrir mão do pecado. Amém? Porque
E existe um processo de libertação para que você se liberte do pecado. Por que se libertar? Porque quando você está pecando, você é escravo de quê? Do pecado. Então eu quero falar para vocês sobre o processo, que existem 3 etapas, e hoje nós estávamos falando pela manhã. Você tem que confessar, você tem que se arrepender e você tem que deixar o pecado, ou renunciar, que é a mesma coisa. Então repita comigo: processo de libertação, do pecado. Primeiro, confessar o pecado. Segundo, se arrepender. Terceiro, deixar o pecado. As 3 estão ligadas. Não tem como ter 2 dessas e não ter a outra. Não tem como ter a primeira e a segunda e não ter a terceira. Ter a primeira e a terceira e não ter a segunda. Ter a terceira e a segunda e não ter a primeira. Não tem como. Você tem que confessar, se arrepender e deixar o pecado. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Existe um processo. Por que as pessoas são escravas do pecado? Porque às vezes elas confessam, mas não se arrependem. E às vezes elas confessam, se arrependem, mas não deixam o pecado. Então a segunda acaba sendo anulada. Se você não deixou o pecado, é porque você não se arrependeu. Tem que renunciar. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, no Novo Testamento diz que o homem que anda segundo o Espírito é como o vento, né? Que sopra, nós ouvimos o seu som, mas nós não sabemos para onde ele vai e nem de onde ele vem. Assim são aqueles que andam no Espírito. E o que o Velho Testamento diz sobre isso? Aonde é que está o Espírito Santo? E aí, Elias, né, que foi um homem valente, né, que enfrentou os profetas de Baal. Em um certo momento ele estava, eu não vou lá no texto que é muito grande, fica em 1 Reis, nós vamos ler só a parte em que o Espírito Santo não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. E às vezes nós procuramos o Espírito Santo no vento, às vezes por causa de um movimento. Vento no movimento. Quantos estão procurando o Espírito Santo de Deus em movimentos? Nós estamos entendendo, irmão? Amém. E nós vamos lá no texto daqui a pouco, porque às vezes a pessoa não está procurando no vento, mas estão procurando um terremoto, ou seja, numa transformação, em alguma coisa extraordinária, mas o Espírito Santo não está lá, porque o ser humano ele tem que ver coisas. Por isso que existem muitas pessoas que são escravas de alguma muleta, alguma situação para se apegar. Às vezes até na igreja pessoas utilizam de alguns recursos palpáveis, visíveis, tangíveis, para aguçar a fé da pessoa. Porque as pessoas têm dificuldade de crer naquele que não vê, mas naquele que você sente. Louvado seja Deus. E às vezes a pessoa procura o Espírito Santo no fogo. E aí fogo, que eu falo, não é fogo literal, mas sim, né, eu gosto de lugar que tem fogo. Será que é fogo mesmo? Ou será que é fogo estranho, como a irmã Rita gosta de falar? Porque tem fogo estranho. E a gente fica procurando um espírito que você não precisa procurar, você só precisa
dá lugar. Por isso, de vez em quando, até o apóstolo fala, dá lugar aí, irmão, vamos dar lugar. Essas expressões não são expressões do nada, são expressões que vai até que está na Bíblia. O Espírito Santo de Deus, nós temos que dar lugar. Mas eu quero falar uma coisa para você e para mim. Se você quer alugar outro Espírito, ele vai entrar também. E hoje o nosso recado é esse: vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia para que nós venhamos encerrar essa palavra. Quantos estão gostando? Digo amém. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Louvado seja Deus. Ele estava numa caverna, versículos antes, e ele foi alimentado, pelo corvo, tanto com comida quanto com água, Fica difícil você imaginar um pássaro que tem bico, alimentar uma pessoa. Então nós estamos falando de milagre. Mas nós vamos lá não, vamos falar só sobre a questão do Espírito, que aonde estava o Espírito, louvado seja Deus. E foi uma experiência tremenda, porque o anjo, quando falou com Elias, que ele parece nos preocupar, que ele seria alimentado, e foi alimentado, Deus tem feito milagre, irmão. Ontem eu estava numa situação, hoje eu acordei com outra, amém? Glória a Deus. Digam graças a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele reina, ele é tremendo, ele faz, aleluia. Está assim na palavra de Deus, 1 Reis 19, 11 e 12. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Versículo 15. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E aí ele foi falando a quem ungir. No versículo 17, as pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Versículo 18, mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram ao Deus Baal, que não beijaram a tua imagem. Deus é capaz de preservar você, para que a obra dele tenha continuidade. Porque se você for ver no capítulo seguinte, Deus começa a chamar o moço de Elias, que se chama Eliseu. Irmãos, Deus, quando tem que fazer uma obra, se você não completar, Ele vai escolher outro para completar. Às vezes nós não sabemos e não temos consciência do que Deus quer comigo, do que Deus quer contigo. Deus tem uma obra tremenda. Às vezes pessoas na rua
Já falaram para você, te evangelizando, olha, Deus tem uma obra tremenda na tua vida. Isso é verdade. A Bíblia diz que se o homem não clamar, as pedras clamarão. Deus não precisa de você, Ele conta com você. É diferente. Porque nós temos um chamado, nós temos uma missão, mas Ele não precisa de você. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus tem prazer em ver você fazendo a obra dele. É verdade. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 7, se não me engano, Deus fala sobre Jó. Você é meu servo Jó, homem ímpio, temente a Deus e desvia-se do mal. Eu quero profetizar para você e para mim que Deus do seu trono, porque Deus mora no céu, Ele vai olhar para você e para mim e vai falar: olha meu servo, olha a obra que ele faz, olha a minha serva, passa por tanta luta, mas continua fiel a mim. Olha o meu servo, passa por tanta dificuldade, por tanta humilhação, mas é fiel a mim. Vamos ficar de pé, Senhor Jesus. Glória a Deus.